Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos, desenvolver a tarefa do tempo de despertar o ser. Bom dia a todos. Vou falar primeiro para a dona Miriam, dar o seu bom dia, depois Marcelo e seu Luiz. Bom dia, meus queridos irmãos, que tenhamos muita sabedoria, entendimento nas palavras do livro do Despertar da Consciência do nosso irmão Sebastião. Bom dia a todos, que possamos fazer aí uma versão melhor de nós mesmos com esse aprendizado, e pôr em prática, São conhecimentos bem densos e cada vez mais precisa da nossa boa vontade em pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, Enquanto nós deixarmos preso na teoria, é só uma teoria, Bom dia a todos. Bom dia ao meu amigo Sebastião, que está acabando de passar aqui. Alô, aqui é duro, porque sempre surge esse tipo de situação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui refletindo sobre as situações importantes da vida, que eu possa, bastante esforço, coragem, vontade, aplicar toda essa teoria no dia a dia, E, em especial, começar dentro da sua casa, ao lado, com os vizinhos, com todos que me rodeiam. Mas que toda essa experiência vivenciada eu possa levar para onde quer que eu esteja. Eu lembro do desenho que a Pamela levou para nós no grupo, e a pessoa que tem o evangelho como vivência, onde ele caminha, ele leva flores. Então, essa menininha, pela bondade dela com todo mundo, onde ela chegava, as pessoas sentiam um cheiro de flores, sentiam o aroma das flores, e não tinha nenhuma flor ao lado para ninguém sentir, mas era o perfume que ela levava em si. E é isso que o Evangelho faz. Muito obrigado. Obrigada a todos. Bom, então lembrando, nós estamos na página 19 do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, e estamos ali, antes de iniciarmos o primeiro capítulo, não chegamos nele ainda, na página 19 nós vamos estudar hoje os conceitos. Então, essa obra foi constituída com palavras que precisam do norte. Então, a língua portuguesa ela é muito rica e a mente humana também é muito rica. E para determinadas palavras existem vários sentidos nessa obra. Então, o autor, Sebastião Camargo, nos coloca o que nós devemos atentar para o verdadeiro sentido que ele quis dar a essas palavras. Então, é importante, antes de fazer a leitura da obra, a gente compreender determinadas palavras para a gente poder saber o enfoque que o autor quis dar. Eu vou pedir, então, para o Luiz Gonçalves, que ele tem aí algo para ler para a gente sobre a obra. E assim a gente vai poder compreender um pouco mais sobre como estudar a obra. Obrigado pela oportunidade. E que hoje nós vamos estudar essa parte 19, que eu achei estranho no primeiro livro, mas sem a compreensão desses termos. Muitas vezes o termo tem uma definição no Aurélio, mas tem uma definição aqui que o Sebastião traz para que nós entendamos a obra. E no livro 1, o autor é o Wade Lamego Boulos. Ele, depois de ler a obra, antes de ser editada, ou depois na reedição, ele botou aqui uma situação muito interessante sobre o estudo
das obras que refletem o Evangelho. Então, ele fala assim, como estudar essa obra? Essa e todas que refletem, né, que nos trazem reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Então, ele, para quem quiser ir, vai lá na página 432 do primeiro livro, do Átomo Anjo, e eu vou só citar os tópicos e as pessoas que desejarem vão lá e leem ele inteiro. Eu vou comentar um que a mim me toca bem. Então, o primeiro toque que ele dá é orar antes de iniciar a obra. Muito importante. Ler cada página aos poucos e sem pressa de terminar logo. A gente nota o Sebastião, né? A gente quer dar uma acelerada aí na leitura e ele segura a rédea dos nossos cavalinhos que querem bater um tropeço meio corrido. E essa é a situação. Por isso que nós ficamos bastante tempo num texto, numa página, né? Porque ele sente que nós não conseguimos ainda adentrar realmente no texto. A terceira, essa, para mim, a mais importante, procurar a relação entre os conteúdos abordados no seu estudo e os acontecimentos da vida. Porque senão não tem importância nenhuma de ficar só a parte teórica e você não aplicar no seu dia a dia, ela não tem importância nenhuma. Então ele fala assim, não recomendamos estudar essa obra com espírito crítico. Isto faz com que deixemos de sorver o líquido divino que promana de cada palavra nela grafada. O julgamento é a raiz de todos os males, sendo ele a principal causa dos conflitos nas relações interpessoais, até mesmo no relacionamento com planos sutis. Vamos abrir o coração e deixar os signos linguísticos do amor de Deus fluírem. Para tanto, ao longo da leitura, reflitamos nos seguintes pontos. Primeiro, quem somos? Qual a visão que nos governa? Onde pretendemos chegar? O que podemos mudar, substituir ou até conservar para nos unirmos ao eterno? E, por fim, o quarto tópico, não menos importante, mas só vou ler o tópico. Durante a leitura, buscar sintonia com os planos elevados do pensamento. Então, agradeço a oportunidade aí, que todos que desejarem vão até lá e leem a página inteira. Você vê o quanto que é importante, né, a obra, a ponto de ter uma recomendação de como estudá-la. Não é um livro de se ler corridinho. Muito obrigado. De carreirinha. Carreirinha, essa que eu ia falar. Exatamente, né? E a gente vem seguindo isso, né? Eu já comentei aqui que desde 2015 a gente faz o estudo com leitura comentada, né? Então foi esse o método que a gente foi inspirado. A gente já estava lendo outros livros, né? E é assim, não é com preocupação em dar um fim, e esse curso Despertar da Consciência, né? Porque as pessoas me perguntam, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim? Não. A hora que você se sente tocado, entra, que a sua mente vai se adaptando ao que nós estamos falando, você vai se interessando, você vai sorvendo, né? Assim como nós também sorvemos a cada dia um pouquinho da lei divina. Né? E é assim, não tem como você ser o evangelho, que é o propósito da obra do Sebastião Camargo, sem você se dispor, como está escrito aí pelo nosso irmão, que o Luiz acabou de ler, né? É Fuad, né, Luiz? É o Ad Lamego Bulos. Então, pelo nosso irmão Wad,
né, que vem trazendo, então, para nós essa perspectiva de como ler, né? E aí você também entende por que nós nos sintonizamos no momento do grupo de estudo, a gente faz a prece e a gente faz o fechamento, que na verdade é para a nossa alma, né? Para o nosso espírito, fazer essa conexão, né? E abrirmos o nosso campo consciencial e nos limparmos, como ele colocou aí, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideação já instalada, porque eu e você temos muitas estruturas que foram colocadas em nós e nós acreditamos como verdade por muitos séculos. Então, nós estamos mexendo com estruturas mentais que nós acreditamos ser verdade. E agora nós temos que ir aos poucos diluindo essas estruturas e trazendo para a realidade que nós precisamos acontecer para podermos realmente evoluirmos, crescermos enquanto espíritos comprometidos com a causa. Então, para iniciarmos, eu vou pedir aí para o Marcelo fazer leitura para nós. E aí, Marcelo, já vamos ler e explicar. Vai demorar um pouquinho ou não, depende. Vamos ver. Conceitos. O leitor deve atentar para causa primária, igual à luz incriada, o verbo criador, criador e a criação. Então, aqui ele distingue entre criador e criador, né? Só para ficar claro, quem não tiver com o livro, né? Vai comentar já esse tópico já? Então, todos lembrando que aqui ele está falando do nosso Deus mais, assim, o que cria para dentro de si, né? Eu tenho aquela visão muito que, como se fosse nós criando os nossos processos, nossos hormônios, né? Cria para dentro do corpo, né? Deus também cria para dentro de si mesmo essas. Então, por isso que ele é criador e não criador, né? Criador é externo, né? Cria para fora. Então, quando eu crio uma mesa, uma cadeira, um objeto, eu estou criando ele para o mundo, né? E quando eu produzo alguma coisa tipo, para dentro do meu próprio corpo, né, da minha essência, eu estou criando algo. Bom, é isso que eu tenho, isso que eu lembro. Agora, Adriana, completa. Completar nada, você já disse tudo, né? Então, quando eu penso na criação, né, é um ato divino e nós, como criaturas, né, do Pai Celestial, temos potência e capacidade de criação, né? E aí de criar em si é fonte de Deus, é Deus mesmo que faz, né? Então, e aqui, como ele coloca causa primária, né? Ele está falando dessa força potente da criação, que, entre aspas, tá? Do nada, de uma fonte única, né? Dá toda essa diversidade e potencialidade que nós temos aí no universo. Se você parar para pensar, né? Nossa, um único elemento, né? Que é a causa primária tem todas essas versões, né? E ela em si, ela se transforma e se cria. Então, quando um elemento soma com outro elemento, né, ele acaba formando outra coisa, outra coisa, outra coisa. E assim vai, né? Então, nós, espíritos, não temos essa potência do Pai Celestial. Então, por isso é porque ele está em tudo, né? Em tudo que existe. Vou passar a rodada na sala aí, dona Miriam, seu Luiz, quando fala causa primária, o que vem na sua mente? Peraí, Adriana, que aqui deu. Só lembrando, causa primária, ele tá ligado à questão 1 lá do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ele já puxa aqui já da questão 1 do Livro dos Espíritos. Desculpa, Miriam, de falar na frente. Não, Marcelo, continua, que deu um pitizinho aqui no meu celular aqui, sumiu. Achei, peraí. Sumiu a minha.
travou a sua imagem. Então, Luiz, aproveita aí já. Então, pode seguir, mas é o que você falou, viu, Marcelo? Espera aí, não sei se eu vou conseguir. Marcelo, continua. Vou passar para o seu Luiz, aí depois a senhora volta, então. Não tem problema, não. Eu acho importante usar esses termos aqui. O criador, que essa palavra que eu nem conhecia, mas passei a conhecer, eu não sei nem se está na ortografia normal aí, pois a Adriana vai nos falar, mas Deus é uma situação incriada, que talvez ainda nós não temos nem como definir ele. Né? E sendo causa primária de tudo aquilo, nós estamos sendo criados dentro dele. Nós somos criadores, né? Até mesmo dentro do nosso mundo, nós somos criadores, porque nós fazemos com a mão, com o movimento, com a mente, né? E ele é a própria criação, e tudo é feito dentro dele. É isso que eu compreendo aqui. Tem um filme, que se eu me enganar com o nome, era o Poseidon. Era uma nave que saiu da Terra porque queria conhecer Deus. Queria conversar com Deus para que corrigisse os defeitos que eles mesmos tinham criado lá. E eles foram atrás desse criador, numa área, encontraram um ser lá de 3, 4 metros de altura. Só que o ser não era o Deus. Eles tinham nos criado, mas eles não eram o Deus que eles estavam procurando. E na equipe somente uma era cristã. Então só essa tinha a intuição como o caminho a ser percorrido. Os outros estavam lá em busca, inclusive quem organizou era um idoso, trilionário, e ele queria era viver para sempre. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, mas no fim acaba sobrando só ela, porque eles descobriram que aquele criador não era Deus, mas eles tinham nos criado. Mas também eles estavam definindo o nosso extermínio. E aí sobra ela só, e ela continua com a nave, e ela fala, eu vou atrás de Deus. Então, por isso que essa palavra Deus, né, é uma definição ainda que eu acredito, me desculpe eu até falar, que acaba sendo uma definição meio pobre sobre esse Criador, né? Essa causa primária. Alguém gosta de usar de engenheiro, mas eu acredito que ainda é pobre diante de toda a criação que ele faz. Obrigado. O que eu entendi, que eu sei pelo meu conceito por muito tempo, né, desde que eu me entendo por gente, o Criador é Deus. Deus cria tudo. Hoje estamos aqui por ser Deus que nos criou. Que nem o senhor Luiz comentou, cria-se um computador, mas por quê? Deus criou a inteligência do homem para criar. Então, o Criador é o que fez, né? A criação de um navio, um avião, mas Deus que deu a inteligência, ele é o criador de todas as coisas. Tem até a oração que fala, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Eu vejo isso, não sei se está certo ou não. Bom, partimos para a próxima. Só para complementar, né, lá no glossário vem a definição, né, da criação, né, ele não fala do verbo criar, mas fala da criação, e que coloca a edificação da obra em si mesmo, isto é, no Criador. Tudo é imanente, pois nada, absolutamente nada, sai do Supremo Arquiteto, pois nada existe fora dele, né? Então, esse é o entendimento que Sebastião traz aqui sobre criação. Se a gente for falar do verbo criar e criar,
Aí, dentro do contexto da linguística, tem várias definições e tem vários debates, né? Então, criar também é o verbo criar, né? Em espanhol, criar, né? Então, acaba tendo as distinções da língua em si. Então, a gente teria que buscar fontes humanas que talvez não vai dar o sentido. Então, aqui é só para a gente entender o significado que Sebastião traz à obra, né, pela inspiração que ele veio. E quando fala em criação, porque ele distingue criação de criação. É a obra edificada dentro do Criador, pelos criadores em plano menor. Pois criar é usar a mente e as mãos para dar forma a algo ou a alguma coisa fora de si mesmo, que é o que o Marcelo colocou, para fora. Quem faz o fora é a criação, é o que cria. Deus não é o criador, mas sim a criação. Então, Deus é a própria criatura em tudo, é a criação. Costumamos dizer que o todo é maior do que as partes. Desse modo, Deus é superlativamente maior do que a soma de todas as partes, ou seja, é a unidade que tudo integra e a suprema consciência que a tudo governa. Então, estamos no Deus, né? Acabamos sendo criaturas de Deus, mas que temos o potencial de dar o sentido, como eu falei, os elementos eles vão se unindo e formando outras coisas, e na sua essência tem Deus que faz o movimento. E é como o próprio seu Luiz falou, né? É difícil, porque eu fiz essa pergunta numa palestra que eu dei essa semana, seu Luiz, se você já viu Deus, você compreende Deus. Né? Porque ver Deus, você pode ver Deus nos componentes que está no seu entorno, em você vê Deus. Né? No próprio movimento de tudo, você vê Deus nesse sentido. Mas será que você viu Deus? Não, a gente compreende Deus. Né? A gente está buscando compreensão do Deus, né? Do divino. Ver Deus, ainda não temos habilidade de vê-lo, porque ele está em tudo, né? E aí tudo que existe emana desse princípio. Então é complexo demais para nossa mente ainda, né? Ter essa compreensão da unidade, ter a compreensão do todo, que o próprio Deus, né, não é criado, que Deus não tem uma criação dele, ele é a própria criação. É complexo conforme a gente vai caminhando, né, nesses questionamentos. Então, é por aí que a gente vai entendendo e nos atentar. Então, não exige de você buscar outros conceitos fora do que o Sebastião está colocando aqui para nós, porque eles vão vir carregados de outros preconceitos, de outras formas de pensar, até mesmo dentro do dicionário. Né? O dicionário tem um autor, esse autor é carregado de alguns princípios e ele traz a essência da palavra, às vezes não pelo que ela quer dizer pura e simplesmente. E a língua, né? A língua ela é muito complexa e já fomos advertidos disso dentro do Livro dos Espíritos, que a nossa pobreza é a linguagem, né? Para eles expressarem determinados significados. Então, quando a obra vem com conceitos que nós precisamos compreender e tem um próprio glossário para a gente poder aprofundar o conceito, então vamos nos atentar ao que o autor está dizendo aqui e vamos tentar assimilar, porque daí você tira os preconceitos que você tem perante a língua, né, com outros termos que foram colocados, outros conceitos foram colocados sobre aquele termo, né, que tem diversas vertentes que trabalham aquele termo. Então, não é aqueles. Então, você vai se atentar a este para você ter clareza no que o autor está colocando na obra.
autor e autores, né? São vários. Aqui ele já trouxe para nós, né, Leon Denis, Miramês e Ramatiz, né? Que está bem junto com ele, ok? Só esse esclarecimento. Vamos seguir aí, então, Marcelo. Só reforçando isso aí que a Adriana falou, no estudo que a gente faz na segunda-feira, sempre a gente lê os textos do livro 1, e aí tem certo momento que a gente tenta interpretar com um conhecimento que nós criamos com o tempo, né, na vida espírita. E fica tudo uma bagunça, e nós temos que pegar o que ele quer dizer, qual é o sentido que ele dá para a palavra, e aí entender a partir do sentido. Então, alma, espírito, tudo tem sentidos mais complexos aqui no livro do que aquela interpretação superficial que eu, pelo menos, faço quando eu faço a leitura dos livros romanceados de André Luiz, essas coisas. Então, você acaba vendo que se você pegar só as leituras superficiais, as leituras que você faz, e tentar interpretar aqui, falta elementos para a gente entender. Faltam muitos elementos, na verdade. Mas, por fim, vamos lá. O Fiat Lux, o instante primário da ação criadora da força suprema e o átimo primordial do Evangelho Lei. Essa eu passo. Essa tá difícil. Essa não é nem eu erro. Fiat Lux, é a hora, né? Foi naquele momento. E aí é onde o homem busca, né? Quando começou tudo. Que momento foi esse? Né? E aí aqui é isso que ele está tentando trazer, né? Dessa força suprema. Então, e olha que forte, né? A intenção do Fiat Lux aqui para ele, né? É a ação criadora da força suprema e o átimo primordial do Evangelho Lei. Então, dentro da criação divina, né? Que criou, dessa força suprema criadora, está o Evangelho. Ele já nasce, olha que profundo isso, gente. Ele já nasce com toda a lei, né? Ele não vai modificar-se e não tem outro sentido. É a própria lei divina. Os desajustes que vão acontecendo perante a lei é de seres, criaturas em processo de evolução nosso. Mas na criação tudo é harmônico, tudo é divino e está de acordo com a lei, né? Porque aquele instante já lançou o próprio Evangelho. É bem forte isso. Rodada na sala, Dona Miriam, seu Luiz. Não, Dona Miriam. É o que o Marcelo falou. Muito difícil. Passa a bola. Não, o instante da criação aqui, nós tivemos sempre dificuldade para definir aquele princípio inteligente, né? Que tem a ciência, mas não tem a experiência. Então, aqui está botando aqui que realmente ele nasce em deusinhos. Pelo que eu entendi, então, o instante primário da ação criadora da força suprema. Quer dizer, nasceu algo dele e com a lei dele. O átimo aqui, eu não entendo direitinho o que quer dizer o átimo. Talvez seria assim, o final e o início estão dentro daquele princípio inteligente, né, que é o Evangelho Lei aqui. Então, nós sempre tivemos dificuldade, Pedro Baldi chegou, deu uma consertada, sem ciência, mas falava ignorância. Então, a ideia é assim, tudo que sai de Deus tem que ser um deusinho. Aí, diante dessas experiências que você vai ter, trazendo junto contigo a lei, você vai criando várias consciências. Então, eu entendi desse jeito aqui, esse Fiat Lux, que não é a lâmpada, é a criação.
O átimo é realmente um instante, né? O milésimo de segundo, sei lá, o tempo, né? O tempo bem aquele a hora aconteceu, pum. Então é aquele segundo que realmente tudo se fez, né? Então esse é o átimo primordial. Vamos lá, Marcelo. A criação e a evolução no Criador, psiquismo divino, igual matéria primitiva, igual a vitalidade no Evangelho, igual Evangelho substância. Vamos ler de novo, né? Aqui está fazendo o Criador e a evolução no Criador. Psiquismo divino é igual matéria primitiva, que é igual a vitalidade no Evangelho, que é igual o Evangelho substância. De vez em quando eu acho que o Sebastião não deveria ficar colocando, é opinião minha, tá? Que ele deveria deixar só uma definição e usar ela. Quando ele começa a fazer essas comparações, eu já consigo mais acompanhar o que ele quer dizer aqui. Mas, por fim, vamos lá. Passo para a Adriana e fazer o milagre dela. Deixa eu comentar assim, seriam os vários estágios dessa própria criação. Se nós ficássemos só no princípio inteligente, faltaria algo. Então ele deu aqui uma situação, dá para entender assim que ele vai colocando igual. Então, a criação e a evolução no Criador. 2 pontos. Aí é diferente. Depois quando ele fala assim, psiquismo divino igual, quer dizer, o psiquismo divino deu um saltinho. Matéria-prima, já não é mais o psiquismo divino, é a matéria-prima. Já teve um crescimento dentro daquilo ali. Mas está falando da lei de Deus, do Deusinho que saiu de dentro do Deus. Aí ele põe igual de novo. Vitalidade no Evangelho. E, por fim, o Evangelho substância, que acredito eu ser, as situações da formação do próprio átomo, que é esse processo que em Pedro Baldi achava-se que era queda. E, na verdade, é experiência, para depois dar o salto quântico. Até valeu a observação do Marcelo, né? Quando você usa esse símbolo igualdade, né? E aqui poderia ser flechas, Marcelo. E daí sim você vai ver o processo da evolução, né? Então, se você colocar... Então, a matéria primitiva tem psiquismo divino. Se você fazer o inverso, né? Evangelho e substância, tem a vitalidade no evangelho, que tem a matéria divina, que tem o psiquismo divino. Então, aí encaixa melhor do que o igual. Você lê o símbolo como a gente lê na matemática, né? Então, aqui, e aí o Luiz Gonçalves fez a explicação de leva a, né? Então, o meu comentário é assim, se fossem flechas, ficava bem mais tranquilo para nós, né? Assim, é o encadeamento, então. É o encadeamento, exatamente. Dona Miriam, quer comentar? Está muito difícil para raciocinar, viu? Mas o que eu quero saber, né, e quero que todos aí se expressem, já estamos aí com 7 pessoas nos assistindo, muito obrigadas pela presença de todos vocês, se vocês estão aí absorvendo, né, essas palavrinhas chaves no texto, conceitos importantes, para quando a gente for ler, a gente não ter dúvida, né? Lógico que não vai ter dúvida, óbvio, mas só para a gente poder lembrar, né, desse momento de explicação de conceitos, e aí a gente fala, não, aqui o conceito é esse, né? Então, é igual quando você lê o Livro dos Espíritos e o Kardec, né? Ele coloca no início toda uma explicação do que vem a ser alma, porque a alma tinha outros significados e ele queria dar um sentido para a alma. E a alma, né, no Espiritismo, lá na obra codificada,
né, é espírito encarnado, ponto, né? Então, isso e aí faz todo sentido para nós. Então, quando falamos espíritos, a gente já sabe que são pessoas que já desencarnaram, e não porque estamos encarnados deixamos de ser espírito, somos espírito também, mas quando fala alma, é um espírito encarnado. Entendeu, gente? A pobreza de linguagem humana. Vamos lá, então. Mônada primeva. Acho que deve ser um encadeamento aqui também, né? Mônada primeva, átomo primitivo, que leva a espírito, que leva a princípio inteligente do universo, que igual, né, o evangelho personificado na mais íntima partícula conceptual. Então vamos lá de novo. Primeiro, mônada primeva, átomo primitivo, espírito com E minúsculo, vou deixar bem claro aqui, né? O espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, o evangelho personificado na mais íntima partícula conceptual. Eu não sei se eu entendi mal, mas parece que o Marcelo leu íntima. Foi isso mesmo ou eu entendi mal? Ínfima mesmo, é ínfima. Ínfima. Isso, ínfima partícula. Eu vejo tudo isso aí como uma definição do início de tudo aqui. Talvez até diferente da de cima, mas uma definição igual para todas, que seria o início de tudo. Ele termina aqui falando aqui que é a mais ínfima partícula conceptual, quer dizer, inicial, né? A palavra conceptual quer dizer. Então é isso aí. Quando o Marcelo leu, né, ele leu íntima, mas é ínfima mesmo, mas mostrando para nós também um progresso, né, e uma evolução do que há, né? Então, quando eu penso no espírito minúsculo, no princípio inteligente, né, ele começa onde? Numa mônada primeva de primeiro, né? E aí vem se desenvolvendo em átomo primitivo, né? Então, é antes do átomo que eu conheço, que eu vejo hoje na ciência. Para daí vir esse princípio, né, que vai dar o start para tudo. E o que eu quero chamar a atenção é o evangelho, né? Ele colocou evangelho e substância lá em cima, do pensamento divino. Lá é o pensamento agindo, estruturando. Aqui você já vai observar algo que está se materializando, né, para formar algo mais, né? Pode ser, é energia ainda, né? Não vem, aliás, tudo é energia. Mas aqui é algo que já está buscando uma forma diferente. E aqui, né, coloca para nós, então, essa partícula, né, que é o evangelho se personificando, né, tornando gente aí, olha só, né, vai se tornar uma persona, o evangelho. Porque lá em cima ele falou que ele é primeiro evangelho substância, né, é uma substância do evangelho. Na fonte do psiquismo, do pensamento. E quando ele muda para não ser mais pensamento, para se tornar algo, aí ele já é o evangelho personificado. E aí é interessante, né? Porque você vê que a gente discute, né, com a lei e destoa a lei, e ela está em nós. Por mais caminhos que eu faço, eu estou me negando do processo da criação, né? Então, porque dentro de nós já há, né? E isso é muito complexo porque a gente fica pensando assim, como que há, né? Por que eu erro tanto se ainda não é que você tenha isso conscientemente, não é que está na sua alçada, você está evoluindo, você está crescendo, está buscando a luz, mas está em você enquanto princípio, né? Então tá lá o start inicial para tudo que você vai desenvolver e ser anjo no futuro. Essa visão, para mim, é a visão mais ampla que eu já vi,
né, dentro de tudo que nós já estudamos dentro do Espiritismo, de tudo que nós já ouvimos, e que Sebastião, com esses espíritos, traz para nós, né, essa visão. Ela comenta aqui, Pamela, sobre um desenho, né? O desenho que o Luiz falou é um curta de Lila, muito bonito, emocionante, 10 minutos, que valem a pena. Depois eu vou deixar aqui na descrição para que todos vocês possam acessar esse curta. Ela disponibilizou para nós aqui. E aí, Pamela faz um comentário sobre Spinoza, né? Deus é a criação, que é uma frase deste autor. E os criadores são os arquitetos cósmicos e planetários. Somos co-criadores, né? Então, na escala evolutiva, né, o nosso potencial é de co-criação e não de criação. Paulo de Tarso, em Deus nós existimos, movemos e vivemos. Então, espíritos da envergadura de Paulo de Tarso, né, já colocou isso, né? Existimos em Deus e nos movimentamos em Deus e vivemos em Deus. Então, tudo que fazemos contrário à lei divina é porque ainda não despertamos, né, nesse sentido. Bem interessante. Obrigada, Pamela, pela sua participação. E aí convoco todos a participarem, né? Aí já temos até um filminho, um curta, depois para assistir, que o Luiz Gonçalves pediu para a gente estar citando filmes, né? E aí esse desenho que ele comentou é um curta. Então depois a gente deixa aqui na transcrição. E quem tiver algum filme para falar sobre a criação, ele acabou comentando Poseidon, né? Poseidon, não sei falar essa palavra, né? Como um dos filmes. Também podem assistir. Com essas iluminações, né, dos conceitos, a gente vai ter um olhar distinto para tudo que formos assistindo, observando, e observe isso em você, né? A partir do momento que vamos abrindo e ampliando a nossa consciência para novos conceitos ou velhos conceitos que já existem aí, né, dentro da criação e criação, né, nós aqui não víamos, nós vamos abrindo a nossa mente e vamos tendo um olhar diferente para o nosso universo, né? Para o mundo que nos rodeia. Vamos lá, então? Temos mais comentários? Alguém gostaria? Passar, então, para o Marcelo dar continuidade. Marcelo, se quiser comentar um pouquinho aí. Vamos ler. O amor, substância, ou a matéria-prima de tudo quanto existe no cosmos, igual à reunificação das mônadas em unidades progressivas, a sempiterna onipresença. Vou ler de novo. O amor, substância, ou a matéria-prima de tudo quanto existe no cosmos, é igual à reunificação das mônadas em unidades progressivas e sempiterna onipresença. Nosso limite, Adriano. Pode falar, seu Luiz. Então, esse princípio de inteligência, essa mônada, ela nunca está só. Aqui dá para entender que essas uniões desse princípio inteligente ou dessa mônada, ela sempre cria uma consciência, entendeu? E eu noto nessa situação ele tentando explicar essa situação, né? Então, a reunificação dessas mônadas em unidades progressivas. Duas criam uma consciência que juntam com as outras duas que criaram outra consciência. Hoje nós somos a união de muitas dessas mônadas, né? O nosso mundo é um condomínio em que tem essas experiências de todas as situações. Então, o que eu percebo aqui a onipresença e a sempre eterna onipresença seria que essa luz incriada que nos acompanha até hoje. Eu até, no começo, brigava muito com o Sebastião, né? Falei, mas
Será que Deus já não poderia ter criado nós perfeito? Mas criou. Essa essência está lá. Mas a criação de um novo ser, através da alma, ela que precisa da experiência e não o espírito com a letra maiúscula, né? Ela que está tendo essa experiência que nós estamos. O Luiz é uma alma encarnada, mas existe a presença de Deus. Eu perguntei, então, o matador, o estuprador, ele tem consciência? Tem consciência do que ele está fazendo, porque ele existe dentro dele a essência divina. Alguém pode pensar, mas não é possível que um estuprador tenha uma essência divina. Lógico, tem a essência divina. Por que a essência divina deixa ele? Por que não dá um infarto bem na hora que ele for fazer o ato, para que ele não se comprometa? Para que ele, senão ele nunca vai ter experiência. Você falar para uma criança, não põe o dedo na tomada que dá choque. Como que essa criança vai saber o que é choque? Ele não tem noção do que é choque, ele vai enfiar o dedo. Aí ele vai descobrir que o choque não é uma coisa tão gostosa. Então, na criação dessa alma, ela tem que passar pela experiência. Na própria criação do câncer, eu já comentei com o Sebastião, por que Deus, esse Deus interno, esse Cristo interno, não deixa ir até o momento e vai lá e dá aquele conserto, para que nós tenhamos uma nova oportunidade. Aí o Sebastião nos lembrou que 480 tantas vezes ele já nos fez isso aí. Quando chega o momento que ele nos larga, é porque nós vamos precisar daquela experiência. Acrescentar na própria alma encarnada, porque ele fala que também esse espírito, muitas vezes, ele é imaturo, ele está se construindo através da experiência da alma. Entendeu? Eu não sei se eu compliquei mais, mas eu que entendo desse jeito aí. Não, eu acho que não houve complicação, porque se a gente analisar, né, a causa primária, o Fiat Lux, a criação e evolução no Criador, mônada primeva, o amor substância ou a matéria-prima, se você olhar nesse sentido vertical, as palavras, conforme a ordem que ele foi colocando, uma é complemento do conceito da outra, né, e está dentro da outra. Então, se a gente fizer esse olhar, tá? Então, você vai ter um entendimento, também um outro entendimento mais profundo do que Sebastião está colocando aqui para nós, né? E quando ele coloca essa reunificação das mônadas em unidades progressivas, quer dizer, tendo progresso, quando você reúne mônadas, que são os elementos que vão se unindo um com o outro e formando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, isso vai dando a diversidade que existe, né? E é muito interessante, a ciência explica, né, pelo número π, a criação, né, inteligente de tudo, porque ele se repete em tudo, desde do feto, né, no formato do feto, até o macrocosmo. É um número que se repete em tudo, mostrando para nós que tem sim, né, até um cálculo, né, existe um cálculo feito para tudo que há, né, de uma forma muito organizada. Então, você vai observando que essa reunificação que progride, né, é sim a presença, né, onipresença, como ele coloca, onipresença, Deus está em tudo. Então, ele está reafirmando esse conceito para nós. E quando você fala por que não elimina, né, e a necessidade das experiências, nós somos tão capazes da fonte divina ou da fonte que nega o divino. É interessante essa observação e a gente levar o pensamento a isso. Nosso potencial para criarmos, né, co-criarmos, como Pamela colocou, nós não criamos, nós co-criamos dentro da criação, nós também somos capazes, e fonte muito forte, para a destruição. Né? Temos essa força forte de destruição. Uma hora a gente pode estudar a lei, né, da destruição,
para a gente poder entender. Essa força que nós temos de destruir, né, é muito forte em nós. E aí, espíritos precisam mesmo passar por situações muito complexas, como o que Chico relatou para nós uma vez, né? Em uma das obras que a gente leu, e a gente vê essa história. Eu vou tentar repetir aqui, porque faz muito tempo, eu não vou lembrar detalhes. Mas ele estava com Emmanuel e viu uma pessoa em coma há muito tempo. E ele olhou para aquela pessoa e mentalizou, falou, para que nessa vida, né? Em coma ali, um corpo parado. Tem sentido. Por que não leva, né? Mais ou menos o sentido do Luiz Gonçalves. Por que no ato de eu praticar um erro não sou retirado, né? Retira. Aí veio Emmanuel e apareceu para ele, falou assim, é a primeira vez que esse espírito, essa alma, não pensa no suicídio. Então ele já veio com várias deficiências e sempre deu um jeitinho de escapar da vida. E nessa existência, nesse estado paralisado, ele está ali sem pensamento do suicídio. Então, às vezes, a necessidade de cada um de nós, né, de progredirmos, evoluirmos, a gente não entende muitas vezes, né? A gente não entende um ser parado está evoluindo. Né? Às vezes você fala assim, inútil essa encarnação desse indivíduo, né? Ele está ali parado, né? Ou então se arrastando com uma doença há muito tempo, por que ele não é levado logo? E às vezes uma pessoa tão boa, que faz tanta coisa para a humanidade, é retirado. Né? E a gente também não fica assim, não, aquele ali que era útil podia ficar mais tempo aqui com a gente, agora esse outro que, na nossa concepção, né? Na nossa concepção egocêntrica ainda, né? De entendimento. Então, mostrando para nós, né, o quanto é útil cada existência, mesmo errando, mesmo firme no crime, né? Ele tem utilidade, sim. E aí, né, a gente vai entendendo todo o jogo da lei, né? Então, o criminoso é necessário num planeta de provas e expiações, porque existe muita gente com débito no crime. Então, ele precisa receber crime para ele poder entender o quanto mal ele fez em outra existência, né? E aí a gente vai entendendo por que ainda existe determinadas coisas e não foram retiradas, né, do processo da evolução. Então, ainda existe coisas ruins porque há mal interno. A partir do momento que eu tiver um olhar amoroso para tudo, né, que eu não tenho esse olhar egocêntrico, né, egoístico, orgulhoso, vaidoso de me achar, né, que eu realmente cumpro os desígnios do Pai pelo desígnio, que eu me curvo à lei divina, aí sim a gente vai começar a ter uma atmosfera diferente, espiritual diferente. Então, para você observar, né, o quanto precisamos evoluir e progredir nesse sentido. Bom, vou dar uma rodada na sala, já fizemos 57 minutos, vou fazer a proposição do grupo para a gente parar aqui no amor-lei. Né? E aí a gente continua na próxima semana, pode ser, pessoal? E aí, também a nossa consciência divina, chamada Pamela, perguntou quando nós vamos parar, né? Porque nós fazemos um período de recesso no final do ano, e aí eu dou a sugestão da gente fazer mais um domingo, e aí sei que todo mundo fica envolvido, né, com várias festividades, e ela vai passar, então, durante esse período, gravações, né, de palestras Sebastião Camargo aqui na região, acho que é de Campo Grande, para as pessoas aproveitarem o momento, então, com essas gravações. E aí a gente faz mais um encontro e depois a gente faz um recesso aí até meados de janeiro, que daí acho que já deu tempo de todo mundo fazer as suas festividades, suas férias,
né, receber família, eu mesmo vou receber muita gente. Então, daí a gente pode estar dando esse time aí até a primeira quinzena de janeiro. Tá ok, pessoal? Aí já aviso, então, o último programa nosso aqui ao vivo, semana que vem, e aí a gente dá esse descanso aí para vocês curtirem a família e o Natal e o Ano Novo que vem chegando. Vou passar, então, a rodada para o grupo. Pode ser, dona Miriam, está aberto. Ai, tá complicado hoje, viu? Eu vou ter que estudar muito, ler muito para entender, porque, como dizia minha avó, patavina de nada. Ai, Jesus! E hoje não foi nem o texto, né? Hoje é só o conceito das palavras, das frases, né? O problema é que essa encadeamento... funcionou hoje. Esse encadeamento de ideias aqui é basicamente o livro inteiro, né? O livro 1 inteiro, né? Exatamente, Marcelo. Essa progressão dele aqui é literalmente o livro 1, até o... Então... Ô, Marcelo, se você desenhar para nós, a gente pode passar o desenho aqui. Marcelo, parte do desenho gráfico ali no tem que pedir para a Mayra lá do... Desenhar o conceito, né? Desenhar, aí eu posso transformar, ela escrever e coisar, eu posso transformar em desenho, mas a partir de mim o desenho é mais difícil. Eu acho que vai facilitar um pouco o desenho. Seu Luiz. Uma pessoa mais habilitada. Então tá, já usamos aqui a Mayra. Depois vamos ver o resultado. O grupo que a Lucy participa, ela fez um encadeamento assim, bacana, assim, né? Quem sabe qualquer dia nós podemos dar uma lidinha também desse processo, saindo de Deus, ou sair de Deus é uma palavra equivocada já para os novos conceitos, né? Mas do princípio inteligente nesse processo até a criação do átomo aos vários reinos que nós nem conhecemos, Sebastião falou, para não complicar a nossa cabeça. Ele falou assim que tem outros reinos antes do hominal, né? E ainda nós não estamos prontos, como você mesmo e o próprio Livro dos Espíritos nos lembra, que falta ortografia. Para ele se expressar, ele deve ter uma dificuldade sem fim, né? Diante da pobreza do nosso vocabulário, né? Mas esse novo conceito, esse novo entendimento, é para aquelas pessoas que estejam dispostas realmente. Não é intelecto, viu, dona Miriam? Não é, porque a minha esposa ficou anos ali sem entender nada, né? Mas ela persistiu, insistiu e persistiu, até o ponto de hoje ela compreender boa parte de tudo que nós estamos falando aqui, sem cultura nenhuma. Eu fiz até o 2º ano de engenharia, fiz 2 anos de cursinho, então, quando fala em átomos, em células, em organelas de uma célula, cita uma, cita outra, eu tenho todas elas na minha mente, apesar dos mais de 40 anos que eu estudei tudo isso, mas elas estão bem tranquilas, reservadinhas, alguma portinha aqui da minha parte do intelecto aqui, mas não só ela, tem horas, como comentou hoje no vídeo que eu assisti, que o intelecto muitas vezes dificulta a compreensão dessas partes mais profundas e essencial do Evangelho, porque ele cria uma barreira aí e de tudo sei, nada que eu aprenda não vai mudar o meu conceito, entendeu? E a pessoa mais humilde, que eu já acompanhei lá em Barra do Garça, encontrei um senhorzinho lá, da minha idade, ele faz concertos em casa, tudo com uma mente, falando em coisas assim, e muitas vezes um professor de uma universidade com doutorado aí vai falar, esse cara tá ficando louco, mas não tá.
Não está, porque ele está tendo algo, vendo algo acima do intelecto. Então é muito importante a gente saber tudo isso daí, né, para tentar compreender. Sem essa compreensão, você vai cair na mão de alguém que leu, como no protestantismo, de outro, que alguém leu, definiu pelo processo dele e passou para você. Mas a verdade é dele. Como se nós ficássemos só na verdade que Ramatiz e o próprio Sebastião nos traz, nós ficaríamos na verdade dele, mas nós estamos aqui nos debatendo, nos compreendendo na nossa profundidade e tentando compreender. Exatamente, né? Então, a gente às vezes vai ter esses momentos, né? E é o que a gente chama assim de autoquestionamento, né, dona Miriam? Assim, poxa vida, será que eu não estou entendendo nada? Não, você está entendendo, você está compreendendo muita coisa que você diz é isso mesmo. Né? Então, aqui nós só estamos buscando a compreensão e a expansão do que é o termo dentro da obra, né? Só isso. Mas tranquilo, todos nós daremos conta, sim, de compreensão maior. Vou partir aqui para o agradecimento a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta manhã e vou pedir, então, para cada um dar o seu tchau e para o Marcelo fechar para nós. Né? Não sei se abriu o micro, Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, só ia reforçar que na página 158 lá tem um encadeamento, né, do processo evolutivo, né? E dá uma visão também dessa parte que nós estamos discutindo, né? Então, apesar de ser, como diz, é a transformação de imagem, claro que não está adequado para isso que nós estamos discutindo agora. Esse aqui é do capítulo 2, né? Mas já dá uma boa ideia do processo, né? Verdade. Dá para a gente reproduzir na próxima. Isso. Aí na próxima nós tentamos abordar. Eu lembro que eu tinha visto um croquezinho desse aqui. Ele vai explicar bem direitinho. Eu já cheguei nela aqui também. Vamos tentar dar uma mexida nela na próxima, né? Com certeza. Não, mas era somente. Então, se não temos mais aqui, Marcelo fechar para nós, a todos vocês. Bom, vai lá, Miriam. Por último. Um ótimo domingo a vocês todos e vamos estudar, né? Porque é bem complexo para mim. Mas muito obrigada a todos. As palavras de vocês, todos, e o entendimento, eu vou analisar a semana inteira para compreender um pouco mais. Eu agradeço a oportunidade, né? E só vou lembrar, bem rapidinho, né, dos vídeos que foi passado lá do Crispim, e ele comenta, assim, que dois casais não conseguiam se entender muito bem no início, aquela coisa, pós-paixão, e, de repente, né, começou a surgir a harmonia. Aí algum dos amigos perguntou para o rapaz, mas peraí, a tua mulher melhorou para você parar com as discussões? Ele falou, não, ela continua a mesma, eu é que melhorei e compreendi ela. A mudança é ela que vai fazer. Agora, eu fiz a minha e compreendi ela. Então, eu achei bacana isso aí, porque a gente, muitas vezes, né, a gente acha que no compromisso de um casal tem que ter a harmonia de ambos os lados. Não, se um alcançou a harmonia e compreende, até mesmo para se calar em alguns momentos, ele cresceu. Agora, se ela, eu estou falando ele e ela, mas uma definição. Então, não é necessariamente que os dois cresçam. Um crescendo, compreende o outro pode continuar no estágio que esteja. Obrigado a tudo e a todos.
Bom, agradeço a todos a presença aí e vamos levar nosso pensamento ao Pai Maior e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos que buscam compreender os ensinamentos deixados pelos mestres e pelos espíritos, pelos seus mensageiros, né, que vieram nos dar essa lição. Porque nós temos que lembrar que nós que precisamos buscar, eu penso assim, que precisamos buscar pelo conhecimento o processo evolutivo, é porque nós falhamos lá em viver isso pelo amor, né? Então, nós não conseguimos viver pelo amor, nós vamos primeiro ter que compreender para depois vivermos pelo amor. Então é um passo mais longo que nós escolhemos, né? Poderíamos ter escolhido amar diretamente, mas então precisamos ter compreensão que nosso objetivo aqui é em prol de aprendermos a amar, sem esperar nada em troca, oferecendo o que nós temos de melhor. E lembrando lá que, como Sebastião fala, né, nós temos que progredir as consciências que fazem parte de nós, né, são os instintos, tem que transformar em sensações em emoções, emoções em sentimentos, e aí, há um pulo, sentimentos em virtudes, né? Esse processo que nós temos que fazer, que cada ação nossa no dia a dia seja tomada, seja direcionada cada vez por um elemento, uma consciência mais elevada, né? Então, se hoje nós reagimos em certas situações instintivamente, nós temos que buscar fazer essas mesmas ações, reações serem movidas por sentimentos ou por virtudes. Então, é um processo de fazer as nossas partes nossas consciências mais primitivas evoluírem junto com a gente, né? Então, agradeço a todos e semana que vem estamos de volta aí para a mesma ação. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.